Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar o tapete coral. Para fazer o meu tapete eu utilizei o fio barroco Max Color número 6 da Círculo, agulha 3,5 mm e o meu tapete ficou medindo 65 cm de largura por 1,10 m de comprimento. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar a sequência correta de todas as cores, foram 14 no total, mas na descrição eu deixo a sequência exata que eu utilizei. Eu espero que você goste do vídeo. Se gostar, se inscreva aqui no canal e se já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Aqui, olha, eu vou deixar uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento. Vou posicionar o fio no dedo, vou introduzir a agulha debaixo desse fio, fazer uma volta completa. Vou buscar novamente o fio que vem do novelo e passar nessa laçada que está na agulha para formar a primeira corrente. Fiz uma, 2, 3, 4. O ponto é feito em múltiplo de 4 mais 3. Então eu vou trabalhando, olha, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Até formar a largura que eu preciso no meu tapete. Se essa aqui fosse a largura, no final é só adicionar mais 3. 1, 2, 3. Ou seja, tenho aqui múltiplos de 4 e 3 pontos no final para completar esse ponto. Mas eu vou completar aqui 4, olha, porque eu vou trabalhar múltiplo de 4. Vou fazer aqui então um total de 67 correntes, porque 67 é múltiplo de 4 mais 3. 16 vezes 4 dá 64, com mais 3 dá 67, né? Então, vou completar aqui um total de 67 correntes. Completei aqui então um total de 67 correntes para formar o cordão inicial, né? Vou trabalhar na largura, por isso eu tenho então 67 correntes para formar a largura que eu preciso. Se você quiser trabalhar esse ponto no comprimento, é só continuar aqui, olha, aumentando de 4 em 4 pontos aqui até atingir a largura que você precisa, tá? A largura ou comprimento. Fiz aqui as 67 correntes, vou fazer o seguinte, vou voltar aqui, olha, na segunda corrente, tá? Não conto a laçada que está na agulha, pulo um ponto, volto na segunda corrente e vou fazer ponto baixo pegando somente uma laçada da agulha. Busco o fio, busco novamente, passo nas duas laçadas. Vou na próxima corrente e faço do mesmo jeito. Pegando somente uma laçadinha, vou fazer ponto baixo. Então, tenho dois pontos baixos aqui no início, olha, pulei a primeira corrente, voltei na segunda e na terceira e fiz ponto baixo. Vou fazer duas correntes de espaço, uma, duas. No cordão inicial, vou pular duas correntes também, uma, duas, vou na próxima e vou fazer ponto baixo pegando somente uma laçada. Faço um ponto baixo, vou na próxima corrente e faço ponto baixo também. Duas correntes de espaço, uma, duas, vou pular duas correntes e faço dois pontos baixos, um em cada corrente, tá? Olha, um ponto baixo, vou na próxima, faço ponto baixo também. Duas correntes e vou seguir repetindo assim até o final do cordão. Como eu fiz múltiplo de 4 mais 3 correntes, dá certinho, tá, gente? Chegar no final com dois pontos baixos. Se não der certo chegar com dois pontos baixos, confira aí se você fez a quantidade certinha, múltiplo de 4 e adicionou mais 3 correntes no final. Ou se você não errou, aqui na volta, né? Esqueceu de pular uma corrente, tem que voltar na segunda e na terceira que faz ponto baixo, na segunda e na terceira. Eu vou seguir fazendo assim até o final do cordão, mostro para você como finalizar essa carreira e como começar a próxima também. Já estou chegando aqui no final do cordão, olha, fazendo os pontos baixos sempre pulando duas correntes. Vou pular duas correntes, sobram duas aqui para eu fazer os últimos dois pontos baixos nessa primeira carreira, voltando aqui no cordão inicial. Ficou assim, olha, dá certinho chegar aqui no final com dois pontos baixos. Como eu disse, se o seu não der certinho, confira aí se você fez múltiplos de 4 mais 3 e também se você voltou aqui na segunda corrente, tá? Finalizei assim então a primeira carreira. Para começar a segunda carreira, eu vou fazer 3 correntes, porque eu vou fazer ponto alto alongado, tá? Vocês estão acostumados com duas correntes que eu faço, né, para dar a altura do primeiro ponto alto, mas como eu vou trabalhar ponto alto alongado, então eu fiz aqui 3 correntes. Vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou fazer o próximo ponto em cima do próximo ponto baixo. O ponto alto alongado, eu vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo, fico com 3 laçadas, busco e passo somente em uma laçada e não em duas. Agora sim, vou buscar o fio do novelo e passar de duas em duas laçadas para formar o ponto alto alongado aqui no início.
Só que a partir desse trabalho, essa virada também eu vou fazer diferente, tá? Até esse passo a passo, se você observar meus vídeos, eu faço sempre desse jeito, né? Faço as correntes e viro o trabalho. Só que eu vou fazer esse início aqui de uma maneira diferente. Se você não acostumar com o jeito que eu vou fazer, você pode fazer como eu fiz agora. 3 correntes, vira e faça o ponto alto alongado, tá? Eu vou desmanchar porque eu vou fazer de uma forma diferente. E nos próximos passo a passo também você vai entender que fica mais discreto. Aqui, olha, após finalizar a volta, você pode virar o trabalho e fazer o que eu vou fazer agora, ou simplesmente voltar aqui com a agulha, olha. Na última laçada aqui do último ponto, introduzir a agulha, fica com 2 laçadas. Vira o trabalho. Vou buscar o fio que vem do novelo e passar somente em uma laçada. Fica com 2 laçadas novamente, mas faz a virada certinha, olha. Agora busca o fio, passa nas 2 laçadas formando um ponto baixo. E para completar a altura do ponto alto alongado, eu vou fazer mais 2 correntes, porque eu já tenho um ponto baixo. Então ficou assim, para ficar mais discreto aqui na lateral. Mas como eu disse, se você encontrar dificuldade, quando finalizar, faça as 3 correntes e vira que dá certo também. Vou laçar o fio na agulha uma vez e vou fazer o ponto alto alongado. Vou buscar o fio que vem do novelo, fico com 3 laçadas, passo somente em uma, em 2 e em 2. Tá? Então, todo o início eu vou fazer desse jeito aqui. Vou fazer 2 correntes de espaço, essa parte não muda, independente da forma que você fez a viradinha aqui. Vou laçar o fio na agulha, vou no primeiro ponto baixo, vou fazer o ponto alto alongado. Passo em uma laçada, em 2 e em 2. Novamente, olha, eu vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto baixo e faço do mesmo jeito. Ponto alto alongado. Pode fazer com ponto alto comum também que dá certo. Mas o ponto alto alongado deixa esse espaço aqui, olha, mais parecido com um quadradinho e não com um retângulo, tá? Pelo menos com o meu ponto. Vou fazer 2 correntes de espaço novamente, 1, 2, vou para os próximos pontos baixos e faço o ponto alto alongado. Aqui eu já vou fazer ele um pouquinho mais rápido porque é só repetição do ponto alto alongado, tá? Olha. Então veja que eu vou fazer os pontos altos sempre em cima dos pontos baixos. No espaço de 2 correntes eu não faço nada, tá? Vou fazer então sempre 2 correntes de espaço. Vou em cima do ponto baixo e faço o ponto alto. Só lembrando, ponto alto alongado para esse trabalho, mas você pode fazer o ponto alto comum. Vou seguir fazendo assim até o final dessa carreira. No final eu mostro para você como virar para voltar e começar a próxima carreira também. Já estou chegando no final da carreira, fazendo os pontos altos alongados e as 2 correntes de espaço. Olha só, ficou assim então essa carreira com ponto alto alongado e 2 correntes de espaço. Para começar a próxima carreira, se você não tem costume, faça uma corrente de espaço, olha, para dar a altura desse primeiro ponto baixo, vira o trabalho e faça ponto baixo no segundo ponto de base, tá? Isso se você não tem costume de fazer a virada como eu vou explicar. Depois faça 2 correntes e aí segue normalmente fazendo ponto baixo em cima dos pontos altos. Só que eu vou fazer essa virada mais discreta, né, para não ficar assim, torto aqui no final. Então tem a maneira aqui de fazer essa viradinha diferente. Quando termina aqui a carreira de ponto alto, você pode voltar pegando a última laçada antes de girar para facilitar. Mas se você não quiser também pode girar, olha, só depois que finalizar assim, só vira o trabalho. E aí volta no último ponto alto pegando a segunda laçadinha, olha, no último ponto e não no penúltimo, tá? Para ficar com 2 laçadas na agulha. Busca o fio que vem do novelo, passa somente em uma laçada e continua com 2 na agulha. Aí sim, faça o ponto baixo passando nas 2 laçadas e a lateral fica certinha assim. Agora eu vou no próximo ponto e faço ponto baixo. 2 correntes de espaço. Vou no próximo ponto alto e faço ponto baixo. Ponto baixo em cima do ponto alto também. Corrente de espaço na direção das correntes, ponto baixo na direção dos pontos altos. 2 correntes, vou para os próximos pontos altos e faço ponto baixo. E vou seguir fazendo assim até o final do cordão. Veja que ele vai dando o mesmo efeito que eu tenho na altura, ele vai formando também aqui, olha, nos quadradinhos aqui na largura do trabalho, tá? Formando o mesmo efeito dos 2 pontos, já que eu tenho 2 correntes aqui, olha. Eu vou seguir fazendo então até o final, lá eu mostro para você como virar e voltar para fazer a próxima carreira também. Já estou chegando no final da carreira, fazendo, olha, sempre 2 correntes de espaço e ponto baixo em cima dos pontos altos. No último ponto, olha, eu vou fazer aqui no penúltimo ponto alto,
O último ponto foi formado por um ponto baixo e duas correntes. Então eu vou na corrente que está mais no alto desse ponto e faço ponto baixo também para finalizar essa carreira. Essa carreira, aliás, é exatamente igual a que fizemos após o cordão inicial. E a próxima é exatamente igual a essa aqui, olha, de ponto alto alongado. Então, eu vou introduzir a agulha aqui na última laçada, né, na laçada do último ponto, para ficar com duas laçadas na agulha. Vou virar o trabalho. Vou buscar o fio que vem do novelo e passo somente em uma das duas laçadas, na primeira, no caso, olha. Fico com duas laçadas novamente, deixa eu separar aqui para você ver que eu tenho duas laçadas na agulha. Agora sim, vou buscar o fio que vem do novelo, passo em duas laçadas formando um ponto baixo, mais duas correntes para dar a altura do ponto alto alongado e essa virada, olha, fica exatamente igual essa primeira aqui que fizemos e fica mais discreto aqui na lateral do trabalho, fica com uma aparência melhor do que só fazer as correntes e virar, tá? Vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto baixo e vou fazer o ponto alto alongado também do mesmo jeito. Passo em uma laçada e depois de duas em duas. Ficou assim. Duas correntes de espaço, eu vou só repetir o que nós fizemos aqui na carreira de ponto alto alongado. Duas correntes de espaço, vou nos pontos baixos e vou fazer ponto alto alongado. Passo em uma laçada, duas e duas. No próximo também. Duas correntes de espaço, vou para os próximos pontos baixos e repito do mesmo jeito. Sempre ponto alto alongado para dar esse efeito aqui de quadradinho, né, nesses espaços. Mas como eu disse, se quiser pode fazer o ponto alto comum, tá? Eu vou seguir fazendo assim até o final da carreira, só uma repetição do que nós fizemos aqui, olha, na carreira de ponto alto alongado, ele fica na mesma direção, só que no final dessa carreira eu preciso fazer a troca de cor para trabalhar com uma cor diferente. Então, significa que a cada duas carreiras de ponto alto alongado, eu vou fazer troca de cor para formar o meu trabalho, viu? Então vou fazer até o final da carreira e aí mostro para você como fazer a troca de cor e como começar a próxima carreira também. Já estou chegando no final da segunda carreira de ponto alto alongado. Aqui, olha, já estou no penúltimo ponto. No último ponto eu preciso fazer a troca de cor sempre que chegar então na segunda carreira com a mesma cor, tá? Segunda carreira de ponto alto alongado. Então vou laçar o fio na agulha. Aqui, olha, eu vou pegar as duas laçadinhas que estão aqui na lateral. Eu sempre faço esse movimento como se fosse uma concha para pegar aqui mais fácil esse ponto, olha, na lateral. Desse jeito. Logo após esse fiozinho que fica formando essa lateral, olha, eu vou buscar o fio que vem do novelo, passo em uma laçada, passo em duas, sobraram duas laçadas na agulha. Agora eu vou pegar a cor que eu vou trabalhar a próxima etapa. Vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o acabamento, vou posicionar ele no dedo e vou fazer a finalização desse ponto já com a próxima cor. Ficou assim, eu consigo ajustar, olha, puxando a cor que eu estava trabalhando para deixar bem ajustado aqui. Vou cortar o fio que eu estava trabalhando, que é esse cor tâmara, para deixar aqui mais ou menos no mesmo tamanho. Não precisa ser assim tão metódico, tá? Deixando do mesmo tamanho não. E aqui eu posso amarrar essas duas pontas juntas, mas eu não vou apertar muito para não deformar esse ponto que eu estou começando, tá? Deixei desse jeito aqui. Vou fazer o primeiro nó sem apertar muito, só para ajustar. Veja que eu não estou apertando para não repuxar essa laçada que eu tenho aqui na agulha. Você pode fazer isso aqui depois, tá? Mas eu vou fazer aqui antes para você já saber que não pode apertar muito esse ponto. O próximo nó eu posso apertar um pouquinho mais, olha. Tá? Que ele já não vai mais repuxar. E aí eu deixo aqui que não vai desmanchar e eu já tenho a laçada na agulha para começar a próxima carreira também. Para começar a próxima carreira é igual o que fizemos aqui após o cordão inicial. Vou buscar aqui, olha, eu vou voltar pegando a última laçada desse jeito, fico com duas laçadas na agulha, vou virar o trabalho, pego o fio que vem do novelo, passo somente na primeira laçada, fico com duas na agulha. Agora eu vou fazer o ponto baixo passando nas duas laçadas. Essa próxima carreira não é de ponto alto alongado, então após o ponto baixo eu já vou para o próximo ponto e faço ponto baixo também. Por que não é de ponto alto alongado? Porque eu só tenho uma carreira aqui, olha, de corrente, né? E eu preciso fazer essa próxima também. Fiz ponto baixo no próximo ponto, faço duas correntes, vou para os pontos altos alongados e faço ponto baixo em cima dos dois. 1, 2. Assim eu fico com duas carreiras de corrente igual estamos fazendo aqui no restante do trabalho, tá? Duas correntes de espaço, vou para o próximo ponto alto, né? Faço ponto baixo em cima dos dois pontos. E vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Veja que eu já fiz a troca de cor, já amarrei as duas pontas de fio.
Ficou sobrando aqui, olha, as pontas de fio na lateral, mas não se preocupe, no final é super fácil esconder isso aqui. A gente esconde isso com ponto baixo, tá? Para fazer um contorno aqui. Ou esconde eles com agulha de tapeceiro. Vamos ver o que a gente vai fazer com essas pontas de fio, não se preocupe, tá? Faça o seu trabalho amarrando eles desse jeito aqui. No final eu mostro para você como fazer o acabamento aqui de forma bem fácil. Vou completar essa carreira e mostro para você como começar a próxima também. Já estou chegando no final da carreira aqui, olha, fazendo os pontos baixos com 2 correntes. Sempre que fizer essa carreira desse jeito, o último ponto aqui é feito na segunda corrente das duas que foram feitas após o ponto baixo para formar a altura do primeiro ponto alto alongado, tá? Não muda nada a forma de fazer quando chega nessa lateral. A forma de começar a próxima carreira também não muda, já que eu fiz uma carreira de ponto baixo com correntes de espaço. A próxima carreira eu vou fazer com ponto alto alongado. Finalizei, olha, volto na última laçada, introduzo a agulha, vou virar o trabalho. Vou buscar o fio que vem do novelo e passo somente em uma laçada. Faço ponto baixo, olha, eu já tenho 2 laçadas, faço ponto baixo, mais 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. E tenho novamente, olha, a lateral certinha. Vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto baixo e faço ponto alto alongado. 2 correntes de espaço, vou nos próximos pontos baixos e faço ponto alto alongado. Já deu para notar que eu estou fazendo repetição, né? Só mudei a cor e estou fazendo repetição aqui o tempo todo de carreira de ponto baixo com corrente de espaço e carreira de ponto alto alongado com 2 correntes. É só repetição mesmo, então eu vou fazer essa etapa, quando eu completar 2 carreiras com essa cor, eu vou fazer novamente a troca de cor, assim eu mostro para você como está ficando aqui o resultado. E relembro para você como fazer a troca de cor também, tá? Mas não se preocupe, é só repetição. Tudo que fizemos aqui com essa cor, eu vou fazer agora com essa próxima cor, tá? Vou fazer, mostro para você como finalizar então com essa cor, começar a próxima também. Já estou chegando no final da segunda carreira com ponto alto alongado, olha, com essa cor, né? Então significa que no final dessa carreira eu preciso fazer a troca de cor novamente. Para continuar, aqui vou fazer as 2 correntes de espaço, nesse último conjunto com 2 pontos, eu faço o primeiro ponto completo. No segundo ponto eu vou fazer a troca de cor. Vou começar então fazendo a primeira fase normalmente, olha, busco o fio que vem do novelo, passo em uma laçada, passo em 2, quando sobram somente 2 laçadas na agulha, eu vou pegar a próxima cor. É um tom bem parecido, se não prestar atenção parece até a mesma cor, mas é um pouquinho mais clara. Vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o acabamento também. Vou posicionar ele aqui no dedo e vou finalizar esse ponto alto alongado com essa nova cor, desse jeito. Vou ajustar esse último ponto puxando a cor que eu estava trabalhando e vou cortar o fio que eu estava trabalhando até aqui então. Olha, eu vou cortar aqui e vou amarrar essas 2 pontas de fio também do mesmo jeito. Eu vou fazer isso até o final do trabalho, tá? Sempre do mesmo jeito. Vou amarrar aqui. O primeiro nó eu não aperto muito, o segundo nó eu posso apertar um pouco mais. Essa cor ficou bem parecida aqui, olha. Mas depois que ficar pronto, acho que dá um destaque a mais, né? Qualquer coisa, se não ficar legal, eu troco essa cor, tá? Finalizei aqui, olha, eu vou voltar no mesmo ponto, pegando essa última laçada, introduzir a agulha, vou virar o trabalho. Vou pegar o fio que vem do novelo, passo somente na primeira laçada, fico com 2, passo nas 2 laçadas formando o ponto baixo. Essa próxima carreira eu preciso fazer com ponto baixo e corrente de espaço, então faço ponto baixo no próximo ponto. Faço 2 correntes de espaço, vou para os próximos pontos altos e faço 2 pontos baixos, um ponto em cima de cada um. Deixa eu só pegar aqui esse fiozinho que soltou, isso. 2 correntes de espaço, todas as vezes que trocar de cor, vai voltar fazendo esses pontos baixos e 2 correntes de espaço, tá? Para completar então a carreira anterior. Veja que eu estou repetindo o que eu fiz aqui, olha, quando eu efetuei aqui a primeira troca de cor. E eu vou repetir inclusive as 2 carreiras de ponto alto alongado também. E vou fazer do mesmo jeito até atingir as medidas que eu preciso. Todas as trocas de cores, sempre do mesmo jeito, e sempre 2 carreiras assim de ponto alto alongado, até atingir a medida que você precisa, tá? Como é só repetição, eu vou seguir fazendo agora o meu trabalho até atingir a medida que eu preciso, e aí eu mostro para você. Eu vou seguir intercalando cores, grupos com 3 cores e tal,
Mas independente da quantidade de cores que você utilizar, se quiser só intercalar entre essas duas cores, fica muito bonito também. Se quiser fazer sempre sequência com essas 3 cores, também fica legal. Se quiser fazer aí um carnaval de cores, né, misturar tudo que é sobra de fio que você tem, vai ficar bacana também. Eu vou fazer então até atingir a medida que eu preciso, e aí eu mostro para você como continuar para fazer um acabamento nessa peça, porque esse ponto é sempre do mesmo jeito. Todas as carreiras, todas as trocas de cores. Se você não conseguir entender alguma parte, é só voltar aqui, olha. Eu vou deixar, tá, a marcação do vídeo para facilitar. Voltar nessa primeira troca de cor e como eu fiz aqui essas carreiras, então, de ponto alto alongado. E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí que eu venho ajudar você. Já estou chegando no final da carreira, olha, fazendo as 2 correntes e ponto baixo em cima dos pontos altos. Aqui do mesmo jeito, então, no último ponto alto, formado por correntes, eu faço na segunda das 2 correntes, né, que eu fiz aqui para formar o primeiro ponto alto da carreira anterior. Tenho aqui, então, o final, olha, com essas 2 fileiras de correntes. Eu vou mostrar aqui para você como eu fiz toda a combinação de cores, né? Veja que eu comecei então trabalhando com a cor tâmara, depois fiz com a cor dark shader e depois com a cor cenoura, sempre em grupos de 2 carreiras de ponto alto alongado. Depois eu fui com os tons aqui, olha, de lavanda, lilás e uva, né? Sempre nessa sequência assim, do mais claro indo para o mais escuro. O rosa também, olha, do mais claro indo para o mais escuro. Chegou na cor azul, fiz também do mais claro indo para o mais escuro, e aí eu decidi que eu queria daqui partir para o final do meu tapete. Então, comecei a trabalhar as cores inversas, olha, do escuro para o mais claro. Do mesmo jeito com os tons aqui, né, olha, do escuro para o mais claro. E aí eu fiz o inverso também, olha, do mais clarinho para o mais escuro aqui, que foi o que eu comecei aqui fazendo do escuro para o mais clarinho, né? Nos outros aqui eu trabalhei o contrário. Então, para chegar no final aqui da carreira, com a mesma cor, e assim não dá o final diferente, né? Então, independente do lado que você vê o trabalho, ele está exatamente igual. Nesse ponto aqui, você pode fazer a adaptação de um bico de acabamento que você quiser. Eu vou deixar aqui como sugestão, eu vou fazer a volta de ponto baixo, mas aí tem várias possibilidades. Eu vou deixar algumas sugestões de bico de acabamento aqui na descrição desse vídeo, mas eu vou fazer a preparação para deixar ele pronto para receber qualquer tipo de acabamento, tá? Então, eu terminei aqui, olha, fazendo ponto baixo, desse jeito. Vou fazer uma corrente de espaço só para dar a distância do próximo ponto e não vou utilizar essa corrente aqui quando eu finalizar essa volta, tá? Veja que eu vou finalizar a volta, eu ainda vou fazer ponto aqui em cima desse último ponto baixo aqui, não nessa corrente. Após essa corrente de espaço, eu vou pegar nesse ponto baixo, só que na lateral dele, porque eu vou descer aqui, olha, no comprimento do tapete, tá? Vou fazer então um ponto baixo pegando aqui na lateral desse ponto baixo, do último, e vou fazer um ponto baixo, assim. Quando eu for finalizar a volta, eu vou fazer aqui em cima. O próximo ponto eu vou fazer, olha, aqui no pé desse mesmo ponto, onde eu fiz na mesma corrente, eu vou fazer ponto baixo, ou seja, na divisão do mesmo ponto. Vou fazer também um ponto baixo no meio do ponto alto alongado. Um ponto baixo aqui, olha, em cima desse próximo ponto baixo. Um na divisão entre aqui as carreiras, olha, de ponto baixo e ponto alto, desse jeito. Vou para o ponto alto alongado, faço também um ponto baixo. Se o seu ficar repuxando, é só fazer 2 pontos aqui, tá? Depois é só contar para fazer a divisão, que dá certo também. Um ponto baixo em cima do ponto baixo também, olha. Um na divisão aqui, dá certinho para você ver, olha. Eu vou fazer no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, ou seja, na divisão das 2 cores, que são das carreiras, olha. Um ponto baixo, um pegando na metade do ponto alto alongado, outro aqui em cima do ponto baixo e na divisão entre o ponto baixo e o ponto alto alongado, um na divisão entre o ponto baixo e o ponto alto alongado novamente aqui, e vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Os cantos são diferentes um do outro, né? Mas eu vou seguir aqui até chegar no próximo canto, onde nós temos essa ponta de fio que eu fiz aqui do cordão inicial, olha. O próximo canto é esse.
Eu vou mostrar como fazer nesse canto aqui, mostrar como fazer nessa lateral, em todos os cantos aí para você não errar, tá? Mas até lá eu vou seguir fazendo do mesmo jeito, olha, não fica repuxando nem formando ondulação. Se o seu ficar, não tenha medo de adaptar, o importante é que fique certinho, que depois a gente consegue adaptar o bico de acabamento, tá? Então vou seguir fazendo esses pontos baixos aqui até chegar no canto e mostro para você como continuar fazendo o seu trabalho. Já estou chegando no canto do trabalho, aqui olha, estou fazendo ponto baixo, o próximo na metade do ponto alto alongado, vou fazer assim, esse ponto baixo. Logo à frente eu tenho um ponto baixo aqui, olha, na corrente, né, na corrente inicial. Eu vou fazer então um no ponto baixo e uma aqui na corrente inicial, tá? Vou fazer uma aqui pegando no ponto baixo. E o próximo no cantinho, então, na mesma corrente do cordão inicial, na primeira corrente. Ficou assim. Após esse ponto baixo, vou fazer duas correntes para formar o cantinho do trabalho. Vou girar ele já para ficar na posição de trabalhar a próxima lateral. E vou fazer novamente ponto baixo no mesmo lugar que eu fiz o último ponto, ou seja, na primeira corrente que eu fiz no cordão inicial. Assim, olha. Agora, o próximo ponto baixo eu vou fazer na direção do ponto baixo aqui, olha, do penúltimo ponto baixo, né, que eu fiz na segunda carreira. Veja que eu estou escondendo essa ponta de fio. Também aqui o cantinho, olha, já fica bem simétrico. E eu vou continuar. Tenho logo à frente duas correntes de espaço. Eu vou fazer dois pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada corrente. 1, 2. Na direção dos pontos baixos, eu faço somente um ponto baixo em cada um, olha. Ponto baixo no primeiro, no segundo. Eu continuo escondendo essa pontinha de fio, depois eu corto, não precisa nem amarrar ela, tá? Nem dividir em dois, mas se você tiver aí insegurança de deixar ele assim, pode deixar agora a ponta de fio sobrando aqui atrás, depois dividir em dois e corta as sobras. Olha, logo à frente, duas correntes, vou fazer dois pontos baixos. Na direção dos pontos baixos, eu faço ponto baixo também. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto, né? O próximo canto é um pouquinho diferente. Olha só, aqui veja que ficou bem simétrico. Aqui no próximo canto, é onde eu voltei na segunda corrente e fiz o primeiro ponto baixo para voltar, né, após o cordão inicial. Então, quando chegar aqui, eu mostro para você como fazer nesse canto também. Mas antes, deixa eu mostrar, olha, que fica bem simétrico aqui na lateral. Não fica formando ondulação nem repuxando. Deixa eu mostrar assim. Nem formando ondulação, nem repuxando. E essa é só a primeira carreira, tá? A primeira volta de ponto baixo. Na próxima volta, ele fica ainda mais firme e mais certinho aqui para a gente fazer a adaptação do bico de acabamento, tá? Eu vou seguir fazendo essa volta aqui. Quando chegar no próximo canto, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto, olha, fazendo sempre do mesmo jeito. Estou fazendo dois pontos baixos no espaço de duas correntes e ponto baixo em cada um dos pontos. Então, olha, logo à frente eu tenho dois pontos baixos. Então, vou fazer ponto baixo no primeiro. No segundo. Nossa, mas esse não parece um ponto baixo, mas isso aqui é a corrente que eu deixei, olha, que eu pulei uma corrente, lembra? E voltei na segunda. Então, aqui está o primeiro ponto baixo, né? Se eu fiz voltando. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Após esse ponto baixo, olha, veja que eu posso contar os dois pontos. Eu tenho 1, 2. Após esse segundo ponto aqui, então, eu vou fazer as duas correntes de espaço e vou voltar no mesmo lugar. Eu ignoro aquela corrente que eu fiz para voltar na segunda corrente no cordão inicial. Aqui, olha, eu vou voltar então no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Pronto, olha, fica simétrico também, não fica arredondado. Agora, o próximo ponto baixo, então, na direção do próximo ponto, que foi um ponto baixo, né, que aqui, olha, eu fiz aqui ao pé dele, aqui o alto desse ponto baixo. O próximo ponto, na metade do ponto alto duplo, né, do ponto alto alongado, perdão, aqui. O próximo ponto no alto desse mesmo ponto. O próximo ponto no ponto baixo. O próximo ponto na metade do ponto alto alongado. E assim eu vou seguir. Olha, aqui tem as pontas de fio. Né? Nessa lateral nós temos as pontas de fio. Então, deixa eu refazer aqui, tá, gente? Pra gente esconder essa ponta de fio de uma forma mais fácil, não precisar ficar costurando essa ponta aqui. Eu vou desmanchar aqui alguns pontos. Vou desmanchar aqui até esse ponto baixo, até a metade. Olha, eu vou puxar o fio da mesma cor, né? Eu tenho as pontas de fio, um de cada cor, né? Que eu amarrei aqui após terminar essa primeira etapa. Então, vou pegar o fio da mesma cor e vou deixar ele aqui, olha, posicionado para eu esconder aqui.
tá? Desse jeito, olha só, a ponta de fio tá aqui. E aí eu vou fazer os pontos agora prendendo esse fio. Depois que eu prender aqui uma vez, eu não preciso ficar corrigindo ele aqui se tá frouxo ou se tá muito apertado. Depois eu consigo ajustar puxando essa ponta de fio aqui. E vou fazer normalmente, olha, eu fiz um ponto baixo, um na metade do ponto alto alongado, um ponto baixo na direção do alto desse mesmo ponto, na direção do ponto baixo, olha, na metade do ponto alto alongado, e aí ele ficou preso aqui, olha. Como eu já amarrei ele aqui, depois é só eu cortar essa sobra de fio. Mas é claro, se você quiser, depois pode dividir ele em dois e amarrar aqui. Mas escondendo ele desse jeito já não vai precisar, porque nós amarramos aqui, olha, as duas pontas de fio junto. O próximo bem na direção do nó, que fica mesmo aqui, olha, onde finalizamos uma etapa e começamos a outra. O próximo já na nova cor e vou começar a esconder o fio da outra cor também. Só que no alto dessa carreira aqui, olha, eu tenho novamente dois fios juntos e um dessa mesma cor. Então eu vou trazer esse até a metade e vou começar a esconder esse aqui também, tá? Quando chegar aqui na metade, olha, vou esconder os dois desse jeito, tá? Então vou começar a esconder esse aqui até chegar na metade. Fiz aqui no alto desse ponto, na metade do próximo ponto e aqui no alto desse ponto também. Aí eu vou abandonar esse aqui, vou pegar a próxima ponta da mesma cor. Aqui, olha. Vou trazer ela para cá também e vou continuar escondendo, fazendo os pontos baixos do mesmo jeito que nós fizemos na outra lateral, tá? E sempre escondendo aqui, olha. O próximo aqui na direção do nó, né, onde fica essas duas pontas de fio. E aqui, olha, no avesso da peça, olha, veja que também fica certinho. No avesso da peça, então, eu vou ter as pontas assim, olha, novamente as duas cores juntas. Se você quiser, pode amarrar essas duas pontas de fio aqui mais uma vez para ficar firme. Eu nem faço isso aqui, tá, gente? Mas para deixar ainda mais firme, pode fazer aqui, olha, amarrar essas duas pontas. As outras, só cortar. Essa que tá sozinha aqui, só cortar essa ponta de fio. Depois que amarrar as duas pontas juntas assim também pode cortar. Se você tiver uma cola aí para colar essas pontinhas de fio, também pode colar, né, para não soltar. E eu vou seguir sempre do mesmo jeito. Olha, aqui no alto eu tenho novamente duas pontas de fio, uma da mesma cor, então vou esconder essa aqui até a metade, e aí quando chegar na metade eu escondo a próxima ponta também, tá? Isso até chegar no final. Aqui, olha, a outra ponta de fio aqui que eu deixei, né, a do cantinho, eu vou cortar também. Como eu disse, se você quiser, é só dividir ela aqui em duas também e amarrar, mas o meu eu vou só cortar, não fica soltando, tá? O meu nunca soltou, então, mesmo lavando aí na máquina, dá certinho. Aqui eu vou seguir fazendo até chegar no próximo canto. O próximo canto é feito assim, olha, ele já fica até meio arredondado, né? Porque eu fiz um ponto baixo voltando e continuei fazendo mais um ponto baixo, depois duas correntes. Então, quando chegar nesse próximo canto aqui, escondendo todas essas pontas de fio, eu mostro para você como fazer e como continuar fazendo também. Já estou chegando aqui no canto, desta vez, olha, eu tenho logo à frente o ponto alto alongado, então eu preciso fazer ponto baixo aqui na metade desse ponto alto alongado, no alto desse mesmo ponto e no ponto baixo que fica em cima dele, tá? Lembra que eu fiz um ponto baixo, né, após virar, e aí fiz ponto baixo aqui no segundo ponto alto alongado. Esse aqui já vai ficar na próxima lateral, então significa que após esse ponto baixo aqui, na metade desse ponto, olha, eu vou fazer um na metade, um no alto e um em cima do ponto baixo. Um na metade do ponto alto, um no alto desse mesmo ponto e um em cima desse ponto baixo que fica em cima desse ponto alto alongado. Ficou assim. Após esse ponto baixo, vou fazer duas correntes de espaço, vou girar o trabalho e vou fazer novamente ponto baixo aqui no mesmo lugar, para formar o cantinho aqui para ficar simétrico, exatamente igual a todos os outros, olha. Não vai ficar arredondado. O próximo ponto, sim, fica em cima do ponto baixo que está na direção do segundo ponto alto alongado. Olha, eu vou aqui em cima do próximo ponto baixo e faço ponto baixo aqui também. Logo à frente tenho duas correntes, então significa que eu vou fazer dois pontos baixos na direção dessas correntes. E ponto baixo em cima de ponto baixo agora segue exatamente igual o que fizemos na largura do tapete, né? Ponto baixo em cima dos pontos baixos e dois pontos aqui no espaço de duas correntes. Vou fazer até chegar aqui no próximo canto, olha aqui, o próximo canto onde nós começamos, né, fazer essa volta de ponto baixo. Quando chegar ali eu mostro para você como fazer também, mas aqui, olha, eu vim escondendo essas pontas de fio e agora eu vou só cortar elas, tá? Eu não vou ficar amarrando elas todas juntas, vou só cortar, porque já foram amarradas, né, escondidas, então vou só cortar essas pontas de fio todas, eu já tinha cortado as outras aqui,
E aí eu já tenho, então, o acabamento aqui nessas pontas de fio já completo, tá? Eu vou só completar aqui essa primeira volta de ponto baixo, eu mostro para você como fazer a finalização e como começar a próxima volta também. Já estou chegando no final da volta aqui, olha, fiz os pontos baixos na direção da alça de 2 correntes, logo à frente eu tenho os 2 pontos baixos. Foi após esse ponto baixo aqui que eu fiz a corrente de espaço para fazer esse próximo ponto. Então eu vou fazer os 2 pontos baixos normalmente, olha, em cima do primeiro ponto alto e do segundo. Após esse ponto baixo eu vou fazer 2 correntes de espaço e agora eu vou finalizar com ponto baixíssimo aqui, olha, no ponto baixo que eu fiz para começar a volta, que é o ponto que eu fiz na direção desse mesmo ponto baixo, puxo e passo na laçada que estava na agulha, né, para finalizar. E aí esse canto aqui também tem as 2 correntes de espaço desse jeito, fica simétrico, tá? Eu fiz a volta completa de ponto baixo, mas a próxima volta eu vou fazer também com ponto baixo, só que desta vez pegando somente a laçada que fica na parte de trás de cada um dos pontos. Veja que em cada um dos pontos baixos tem 2 fios assim na parte de cima. E eu vou pegar somente o fiozinho que fica mais na parte de baixo da peça, desse jeito, para dar um detalhe e deixar ele ainda mais simétrico, mais firme aqui, para fazer o bico de acabamento, tá? Então, após esse ponto baixíssimo, eu vou fazer uma corrente para dar altura do primeiro ponto baixo, aqui nesse mesmo ponto, e vou para o próximo ponto, olha, onde tem 2 alcinhas, e pego somente a que fica mais na parte de baixo aqui da peça, para fazer o ponto baixo. Vou no próximo e faço também. No próximo ponto baixo, olha, 2 alcinhas, eu pego somente uma e faço ponto baixo. Vou seguir fazendo assim até chegar no próximo canto. No canto onde temos 2 correntes, eu mostro para você como fazer para deixar bem simétrico nessa volta também. Já estou chegando no canto aqui, olha, no canto nós temos 2 correntes, fiz até o último ponto baixo, logo à frente eu tenho as 2 correntes formando o cantinho do trabalho. Eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, na primeira das 2 que estão formando o canto na volta anterior, fiz o ponto baixo, vou fazer 2 correntes de espaço, vou na segunda corrente, não é no mesmo lugar, tá? Diferente então nessa volta, vou na segunda corrente e faço ponto baixo. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os outros pontos, também pegando somente o fiozinho na parte de trás, essa parte agora repetição. Então eu vou fazer a volta completa, porque em todos os cantos nós temos 2 correntes, então em todos os cantos você vai fazer exatamente igual. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar essa volta, eu mostro para você como fazer também. Bom, eu finalizei aqui então a segunda volta de ponto baixo, e você consegue adaptar aqui um bico de acabamento do jeito que está aqui. Aliás, para fazer o bico de acabamento nem precisa fazer os pontos baixos, porém os pontos baixos facilitam na hora de fazer a divisão e adaptar um bico de acabamento diferente. Por falar em divisão de pontos, para o bico de acabamento que eu vou fazer nesse tapete, eu preciso de múltiplo de 19. E fazendo as contas aqui, eu já tenho um total de 70 pontos aqui na largura do tapete. E se eu fizer mais voltas, cada volta de ponto baixo aumenta 2 pontos. Eu já tenho 13 sobrando, né? Se eu fizer mais 6 pontos baixos, então, de aumento aqui, eu consigo fazer mais um leque completo, então é mais fácil eu aumentar a quantidade de pontos do que reduzir, nesse caso, né, fazendo adaptação nas alças. Então, para facilitar, eu vou fazer mais 3 voltas de ponto baixo. Se a cada volta aumenta 2 pontos, com mais 3 voltas eu tenho, então, os 6 pontos que eu preciso, tá? Se você não vai fazer essa adaptação para outro bico de acabamento ou não vai mudar o tamanho do seu tapete, não precisa fazer essas contas, não precisa quebrar a cabeça, é só seguir o passo a passo, tá? Eu só expliquei porque eu achei importante que você saiba que a gente pode fazer adaptação e às vezes você só vê eu fazendo a contagem de pontos e já está certinho, né? E não vê esse exercício que eu fiz aqui para que esses pontos de acabamento dessem certo. Se você tem interesse em ver um pouco mais sobre isso, sobre como eu criei, né? Eu montei essa peça aqui, dê uma olhadinha na playlist que eu vou deixar aqui em cima, porque tem os bastidores da criação dessa peça aqui, da montagem desse tapete, da escolha do bico de acabamento e também do exercício que eu fiz aqui para fazer a divisão de pontos, tá bom? Então, se você não vai fazer adaptação, é só seguir o passo a passo. Então, eu vou fazer mais 3 voltas de ponto baixo, completar um total de 5 voltas. Mas as próximas voltas são exatamente iguais essa segunda volta, tá? A finalização do mesmo jeito.
Eu vou até repetir aqui a forma de finalizar essa volta. Aqui, olha, chegando na direção da corrente, ela está aqui imprensada. Na direção da corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo, na verdade eu vou fazer um ponto baixo, olha, escondendo essa corrente e vou finalizar com um ponto baixíssimo só no próximo ponto. Olha, eu vou fazer um ponto baixo, aí agora eu vou no próximo ponto e faço ponto baixíssimo para finalizar a volta. É assim que você vai fazer na próxima volta também, tá? Olha só, vou começar fazendo uma corrente para dar a altura do ponto baixo, mas não vou utilizar ela. Quando chegar aqui eu vou fazer um ponto baixo na direção dessa mesma corrente, tá? E vou fazer ponto baixo nos próximos pontos. Veja só, vou no próximo ponto, faço ponto baixo pegando somente o fio de trás. Ou seja, eu vou finalizar com ponto baixíssimo exatamente nesse ponto que eu fiz após a corrente, tá? Vou fazer a volta completa do mesmo jeito. Quando chegar nos cantos, você não vai se perder, porque aqui, olha, em todos os cantos eu tenho duas correntes formando o cantinho, exatamente igual o que nós tínhamos aqui na volta anterior. Então é só repetir do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer as 3 voltas completas, mas se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário que eu ajudo você. Já estou chegando no final da 5ª volta de ponto baixo. Olha, eu fiz ponto baixo até o último ponto, tenho logo à frente a corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto. Desta vez eu vou fazer ponto baixíssimo nessa corrente e assim eu finalizo então um total de 5 voltas de ponto baixo. Vou fazer uma corrente aqui e vou alongar esse fio e vou deixar ele aqui esperando para eu trabalhar já a preparação então para fazer o bico de acabamento. Veja que eu fiz então 5 voltas com ponto baixo e eu tenho um total de 76 pontos formando a largura do trabalho. Fica perfeito para eu adaptar o bico de acabamento, mas eu estou chegando no fim da primeira parte do passo a passo e o link para você continuar fazendo o seu tapete eu vou deixar na descrição do vídeo. Se tiver dúvida, deixa um comentário e eu ajudo você, mas eu espero você na próxima parte do passo a passo. Um forte abraço!